O Tiago, professor, depois a gente até, né, insiste nesse tema. Agora me suscitou, quando vocês falavam de Hamlet aqui, se vocês chegaram a assistir já, se não assistiram, a gente até deixa para mais tarde, mas Hamlet, né, A Vida Antes de Hamlet, que para mim é o grande filme da temporada. Eu fiz um bolão aqui com o pessoal da produtora e apostei que venceria o Globo de Ouro, né? O pessoal foi mais com Os Pecadores e eu já estava nessa, levou, e para mim levará o melhor filme no Oscar. Você chegou a assistir, Thiago? Eu assisti maravilhado, mas eu discordo do amigo. Para mim, o grande filme da temporada é O Agente Secreto. Eu acredito que o Hamlet é um filme importantíssimo nesse ciclo de premiação aí do cinema. Me impressiona. O senhor assistiu, professor? Não, ainda não, Thiago, não tive tempo. Sem spoiler, mas um filme extremamente elegante, de um bom gosto maravilhoso, a maneira de abordar essa relação entre as duas coisas, e lindamente as escolhas do protagonismo feminino do filme. Tem um protagonismo feminino do filme lindo, e uma maneira absolutamente delicada de abordar, com uma fotografia deslumbrante. O filme, filmaço. Só realmente faço coro pro Agente, que eu acho aquilo de uma pirraça espetacular. Não, o Hamlet eu não vejo não, Thiago, eu vou ver. Posso fazer um comentário sobre o Agente Secreto para escutar o Thiago? Por favor, professor. Tem uma questão no Agente Secreto, Thiago, que me chamou muita atenção e que eu acho que permite um elo surpreendente com o contemporâneo, especialmente nos Estados Unidos. É que, geralmente, os filmes sobre a ditadura militar, o que é perfeitamente compreensível. Eu acho que você disse uma coisa muito importante, Thiago, que norteia o meu trabalho. Eu acho que arte não se compara. Arte, você tenta compreender aquela experiência e como ela impacta você. Então, eu sempre evito com os meus alunos fazer comparações, porque sempre há essa coisa meio infantil de dizer melhor, pior, prefiro. A arte propicia experiências, e você tem que se relacionar com aquela experiência. Então, o que eu vou dizer agora não é uma comparação entre filmes, mas são experiências diferentes. Por exemplo, um filme que é um filme de enorme coragem, importantíssimo no cinema brasileiro, do Roberto Farias, Pra Frente Brasil, que foi o primeiro filme que, de maneira muito... 82, já era o governo do Figueiredo. Um filme que explorou tortura e que tinha uma alusão a vários acontecimentos reais, retirados de documentos secretos. Um filme incrível. Mas, olha, Ainda Estou Aqui, o filme do Marighella, os filmes sobre a ditadura, em geral, são filmes que acontecem durante o período da luta armada. Quer dizer, durante o período da guerra mesmo, da conflagração. Durante muito tempo, a ditadura militar usou o artifício de dizer que tortura e assassinato apenas com aqueles que se envolveram com a luta armada. Um dos escândalos do Ainda Estou Aqui é que o ex-deputado Rubens Paiva nada tinha a ver com a luta armada, ele nunca pegou em armas. Ainda assim, foi preso em 48 horas morto sob tortura. Então, o filme foi muito importante. É um maravilhoso filme. A Fernanda Torres, é impressionante a atuação dela, mas todos esses filmes, eles estão no entorno da luta armada. Que ainda hoje, Thiago, os bolsonaristas raiz, aqueles radicais, dizem assim: pergunte para o seu avô se ele foi torturado, pergunte para o trabalhador que estava na fábrica se ele foi torturado, ecoando essa ideia de que tortura só com quem pegou em armas. Agora, o Agente Secreto, o enredo se passa em 1977. Não tem mais luta armada, Thiago. Suman, o último foco guerrilheiro importante foi 74, a Guerrilha do Araguaia. Em 77, ali, a ditadura, há um aspecto da ditadura que eu nunca tinha pensado antes de ver o filme. Isso é uma coisa bonita também de literatura e da arte em geral, não é, Thiago? É que, se você se abrir para aquela experiência, você formula perguntas que, sem aquela experiência, você não seria capaz de formular. Então, olha que interessante. O Agente Secreto, como a ação se passa em 1977 e envolve, sobretudo, uma questão empresarial, você começa a pensar na ditadura e na extrema-direita hoje como business. Porque muitas vezes nós pensamos na extrema-direita hoje apenas como questão ideológica. Então nós pensamos no Trump, no Bolsonaro, no Milley, e nós nos concentramos muito na questão ideológica. Está certo, mas nós esquecemos que a extrema-direita hoje no mundo é um business.
O ódio é uma mercadoria. O neoliberalismo predador é uma mercadoria. Os golpes de Estado que eles querem financiar é para conseguir lítio, terras raras e financiar a tecnologia da informação. Então, eu acho que o agente secreto hoje tem essa ressonância nos Estados Unidos, porque essa intuição que a arte propicia é que você vê que o regime autoritário, nós sempre pensamos nele do ponto de vista político, não é isso? Nós nunca pensamos nele do ponto de vista empresarial. Eu acho que o agente secreto tem essa contribuição. Tem esse aspecto, sim, é interessante você trazer esse ponto. Essa coisa que mobiliza a extrema-direita, né, que parece que sempre passa pela ideia do interesse pessoal, do business, do negócio, que é uma mola capitalista, né, de condução das coisas, é uma ideia desse tal mercado, né, esse tal mercado enxerga as coisas dessa forma, uma lei, ela pode ser boa ou ruim dependendo da quantidade de lucro que ela traga para mim e para os meus, né. Se você for fazer essa pesquisa aí, eu vi outro dia uma notícia, parece que o Trump enriqueceu pessoalmente bilhões de dólares depois que foi eleito. Quer dizer, tudo para essa gente parece que gira em torno de lucro, de número, né, de exploração e resultado. Né, é um pouco isso, sim. E acho que o filme traz também uma maneira muito inteligente de colocar o cenário político como pano de fundo e abordar uma história trivial, a história de um homem comum. Né? O personagem do Wagner não é um herói. O filme não encerra histórias espetaculares, coisas fantásticas. É a história de um homem comum que viveu aquele tempo, que tem os seus conflitos e morre como um homem comum, quase como o Chico Buarque, né? Atrapalhando o trânsito. Né? Então, eu acho que o filme tem esse mérito, né, de tratar dessa forma potente, trazendo essa mitologia urbana, muito inerente a essa cultura pernambucana, né? Essa particularidade original do filme. Né? O filme tem uma originalidade comovente. Né? Para quem conhece o estado, a cultura de Pernambuco, da cidade do Recife, se conecta com o filme por um lugar muito impressionante que só poderia ser partido de uma cabeça incrível como é o Kleber e tudo mais. Mas o filme trata desse pano de fundo e conta a história de um homem comum. E conta de uma forma absolutamente incrível, né, uma alegoria construída pela montagem, pela narrativa do roteiro e pela inteligência cênica, pela inteligência aplicada do Wagner, que é muito impressionante, a consciência plena das falas, do momento do personagem. É muito bonito ver um ator como Wagner em cena e muito linda essa sua maneira de enxergar, né, professor, a cultura, o cinema, a arte como essa ferramenta de provocação e de revelação, né, muitas vezes de revelação a respeito de caminhos. Eu queria só aproveitar e voltar, já que a gente passou por essa gente perniciosa, né? Eu chamo esse menino, esse deputado de Belo Horizonte, de Minas, aí, de sujeito pernicioso. É uma gente perniciosa. E eu tinha abordado exatamente com o Thiago, antes do senhor entrar, essa questão de que essa associação, né? Essa proposição de um Estado messiânico, essa é uma fórmula que deu errado em todos os experimentos da humanidade, e eu sinto que tem um germe, né, na democracia brasileira que passa por essa ideia de messianismo que essa gente representa, mas acima de tudo representa de uma forma falsa, de uma forma frágil, são vendilhões do tempo, não tem estrutura, não tem consistência o que eles dizem, que pregam, porque as ações são antagônicas, são contraditórias, né? Então, já que a gente passou por essa, a gente queria voltar à ideia lá do Ricardo Terceiro. Eu tenho a impressão de que o senhor estava apontando um lugar que se por um lado o Iago é a dissimulação do mal, o Ricardo III é a explanação completa e absoluta do mal. Essa gente perdeu a vergonha de ser nefasta. Né? Eles estão autorizados por uma extrema-direita global que reside nessas big tech, nessas redes antissociais, aí, nessa loucura. Eles perderam a vergonha de serem desprezíveis. Né? E entenderam que a ferramenta tecnológica é um novo... É como o rádio, né? E o cinema foi nos anos 20 para a Primeira e para a Segunda Guerra, né? Essas novas tecnologias que vão surgindo e a extrema-direita se apropria disso para promover
ampliação da desigualdade, para promover a exploração, para se empoderar, para se enriquecer, essencialmente, e, acima de tudo, eu acho que é sempre sobre o dinheiro, é sempre sobre enriquecer e excluir a maioria e se reunir em grupinhos cada vez mais privilegiados em bunkers em Marte.